Graça e paz, meus irmãos e amigos queridos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Tenho certeza que o Senhor tem sido conosco de uma forma muito especial e por isso eu quero convidar você a juntos adorarmos ao nosso Deus, porque Ele merece. E no final estaremos com os corações aquecidos e transbordantes da presença do nosso bondoso Deus. Que Deus te abençoe. Vamos juntos celebrar o nosso Deus mais uma vez. Que bom que você escolheu estar aqui conosco. E mesmo distante, mesmo desse isolamento, é bom saber que você está pertinho aí da telinha, Irmã Maria Amália, tantos outros queridos que estão conosco. Como é
bom celebrar com você. Estamos com saudades, mas um dia isso vai acabar. Mas eu tenho certeza que aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos e planejamos, está pronto a derramar as bênçãos dele na minha vida e na sua vida nessa celebração. Vamos celebrar. A ele seja dada a honra e toda a glória. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Saudai no nome de Jesus, vamos celebrar? Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com Nesse tempo tão difícil, Deus nos tem abençoado e protegido de uma maneira muito especial. E eu quero louvar ao Senhor pela generosidade dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa igreja e agradecer a cada um de vocês que tem permanecido fiéis nos dízimos e nas ofertas. E agora, como um ato de louvor e adoração a Deus, quero convidá-lo a ofertar, a dedicar ao Senhor este ato de adoração. Purificar
Olá, queridos, tudo na paz? Como é gostoso poder juntos aqui compartilharmos a palavra do Senhor, crescermos neste culto, ainda distantes, mas tenho certeza que estamos no mesmo intuito, no mesmo coração diante do Senhor. Eu quero, neste momento, compartilhar contigo a palavra a partir do texto de 2 aos Coríntios, capítulo 2, os versos 14 a 16. 2 aos Coríntios 2, de 14 a 16. E diz assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Vamos orar? Deus amado, obrigado, ó Pai, por este tempo, por podermos compartilhar da Tua palavra. Continua, Senhor Deus, falando aos nossos corações, movendo, Senhor Deus, no nosso ser. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar contigo, neste momento, direções do perfume de Deus. Na verdade, é muito interessante este texto, porque o apóstolo Paulo, ele traz uma figura que era muito comum no Império Romano, a chamada Marcha do Triunfo. Não sei se você já ouviu falar nela, mas a Marcha do Triunfo consistia no quê? Toda vez que o exército romano conquistava uma vitória, não é? Então ele entrava pelas cidades, anunciando, demonstrando ali o seu poderio, demonstrando ao seu povo, não é? Ali do seu império, esta conquista, esta vitória. E então ele consistia, na verdade, de à frente estavam os prisioneiros, aqueles que foram vencidos do povo conquistado, e logo atrás então vinha toda a força bélica, não é? O exército demonstrando o seu poder, e os capitães, os generais, as autoridades máximas, e à frente de todo esse desfile havia então algumas pessoas, alguns homens ali que estavam com incensos, com perfumes, que vinha anunciando, na verdade, toda esta marcha triunfal, esta marcha de vitória. Então, nas ruas pequenas, apertadas, dos vilarejos ou das cidades, era percebido aquele perfume tomando todo lugar. E eu imagino esta cena das pessoas na sua lida comum dentro de casa, quando percebia, quando sentia aquele aroma, podia dizer assim: tivemos vitória, alcançamos mais uma vez uma vitória com o nosso exército. Imagine os romanos, né? Desta maneira, e então saíam-se pelas janelas, saíam-se pelas ruas para celebrar aquele momento, aquela vitória. Paulo, ele usa esta figura, ele usa esta imagem agora para trazer, na verdade, a anunciação da mensagem salvadora, resgatadora, libertadora e vitoriosa de Cristo. E mais do que isto, o texto diz para nós o seguinte, olha só: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sabe o que Paulo está dizendo? Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Olha que maravilha, queridos. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que eu e você somos o bom perfume que anuncia, em primeiro lugar, a vitória de Cristo, ou seja, eu e você apresentamos a veracidade em vida, somos aqui a manifestação desta veracidade da vitória de Cristo, ou seja,
Não sei se você lembra-se, mas há muito tempo cantamos uma música que dizia o seguinte: só o poder de Deus pode mudar teu ser. E aqui vem a parte mais gostosa. A prova que eu lhe dou é que Ele mudou o meu. Lembra dessa música? Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Percebe aqui? Está muito alinhado com o que Jesus Cristo falou aos seus discípulos na despedida, né? Quando Ele subiu aos céus, ali no alto do monte, dizendo: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, querido, o que Paulo está aqui trazendo à memória é exatamente essa. Nós somos a anunciação maravilhosa do poder renovador de Cristo. E isto faz de nós, nos traz à memória, nos traz ao coração uma responsabilidade muito grande de sermos aqui o bom perfume de Cristo. E agora então entramos neste pensamento que eu quero compartilhar neste instante. A direção destes perfumes de Deus, ou de Cristo, não é? Em nossas vidas. A primeira direção, ou a primeira narina que vai receber esta anunciação, este perfume, é exatamente a narina do nosso próprio Deus, diz o texto, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Querido, em primeiro lugar, eu e você precisamos ser um bom perfume, um bom aroma para o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, o Deus Salvador, o Deus Criador, o Deus que nos formou. Queridos, a nossa vida precisa, na verdade, ser algo agradável, suave para o Senhor. De que maneira? Num comprometimento absoluto com o Senhor. Numa vida entregue de uma maneira que tem o seu compromisso, o seu comprometimento de realização, de vida, de ações, totalmente alinhada com o coração, o caráter e o desejo do nosso Deus para com o homem, para com o ser humano. A primeira direção do perfume, do bom perfume de Cristo, é para o próprio Deus. E nós só poderemos ser um bom perfume de Cristo com as nossas vidas consagradas diante do Senhor através da oração. Um desses caminhos. Uma vida de oração. Quanto tempo verdadeiramente é dedicado ao Senhor em oração? Numa conversa direta com Deus, no coração derramado, num coração consagrado, num coração que busca o Senhor, na verdade, de uma entrega absoluta e total através da oração. A oração, queridos, não é simplesmente uma ferramenta de busca em angústia e solicitação diante de Deus. Sempre que falo isso, lembro-me de um dos meus professores, o pastor Marcelo Moura, um pastor querido, amigo, e ele foi um professor de Velho Testamento, né? E ele teve o seu filho mais velho, o primeiro filho, o Vitor. O Vitor tinha lá 1 ano e pouquinho de idade, começando a falar, não é? E então o Vitor foi fazer a sua primeira oração. E aquilo me marcou bastante, esse comentário do pastor, porque ele disse o seguinte: o Vitor foi orar hoje. E a primeira oração do Vitor foi a seguinte: Senhor, abençoa. E aí o pastor Marcelo comentou assim: oh Jesus, meu filho já começou pedindo. Já começou pedindo, abençoa.
Mas, na verdade, às vezes nós pensamos que a oração é apenas um pedido, uma solicitação, um recurso para solucionar algo. Na verdade, queridos, a oração é um caminho maravilhoso para o relacionamento com Deus, um caminho maravilhoso para estarmos juntos com o Senhor. Todo relacionamento exige comunicação, não é assim? Nós somos o que está sendo chamado da geração que mais se comunica em toda a história humana. E é exatamente isso que nos aproxima, a comunicação, o conversar, o abrir o coração. Se nós queremos ser um bom perfume de Cristo para com Deus, em primeiro lugar é necessário absolutamente que a nossa oração alcance o coração de Deus. Busque ao Senhor, ore ao Senhor. Certamente esta é a maneira como nós falamos com Deus, mas é também necessário que ouçamos a sua voz, e certamente a voz do Senhor se dá através da sua palavra. Um relacionamento vai quando falamos e quando ouvimos. Ser bom perfume para com Deus, certamente é receber a sua palavra em nossos corações. O salmista afirmou: guardei a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós não queremos viver uma vida que não tenha um bom aroma para o Senhor, obviamente é necessário buscarmos, sentirmos, recebermos e vivermos a palavra do Senhor continuamente em nossas vidas. Meditarmos, recebermos, mas aplicarmos a sua palavra. Não estou dizendo aqui unicamente de conhecimento teológico, mas sobretudo, queridos, de viver a palavra do Senhor. Meditar na sua palavra. Todas as manhãs, todos os dias, as nossas ações serem direcionadas pela voz de Deus através da sua palavra. E certamente um bom compromisso, um bom perfume, aliás, um bom perfume para com Deus também está no compromisso que temos com este Senhor. Quando eu falo de compromisso, o que me vem à mente é o casamento. Porque o que é o casamento? O casamento não é uma cerimônia, um cerimonial. O casamento não é um documento assinado, um contrato, e alguns até usam esse termo, o contrato de casamento. O casamento não é um contrato, mas o casamento é um compromisso. A partir de certo momento da sua vida, da nossa vida, decidimos que vamos ter o compromisso com alguém. E agora, a partir deste instante, todas as minhas ações são medidas por este compromisso. Por exemplo, você, jovem, ligado aí nas suas atividades de solteiro, alguns gostam do futebol, outros gostam de uma saída diferenciada aí, final de semana, sei lá, tem uma vida que é regrada, unicamente pela sua agenda pessoal. A partir do momento que você decide viver a sua vida com uma outra pessoa, que é o compromisso do casamento, estas decisões não são mais tomadas unicamente por sua vontade, mas ela é medida por este compromisso. Percebe? Na verdade, queridos, para que nós sejamos um bom perfume de Cristo para com Deus, o nosso compromisso com Ele precisa regrar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de ser. Um comprometimento com a sua igreja, no envolvimento, na entrega, verdadeiramente, Aliás, agora, com este tempo da pandemia, nós estamos percebendo quem verdadeiramente tem compromisso com Deus através da sua igreja. Porque a igreja não é este templo ou este lugar. A igreja, sobretudo, é o corpo de Cristo, as pessoas que se comprometem verdadeiramente com Deus. Então, queridos, se nós queremos ser um bom perfume de Cristo para com Deus, é necessário viver uma vida de compromisso. Compromisso com a igreja de Cristo, compromisso com a igreja de Deus, compromisso com o próprio Deus, no sentido de eu não vivo mais a minha vida para mim mesmo. Como
o próprio apóstolo Paulo diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Percebe isso? Se eu quero viver uma vida como um bom perfume para o próprio Senhor, eu vivo uma vida de oração, uma vida de comprometimento com a sua palavra, mas uma vida de compromisso com o próprio Deus, o que vai conduzir a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, aquilo que falo, como atuo, como ajo, não é? Como eu me relaciono, seja com negócios, seja com pessoas, porque isso, na verdade, reflete o compromisso que tenho para com o Senhor. Você tem sido um bom perfume para com Deus? João capítulo 15, versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Frutos, queridos, na maneira de ser, na maneira de viver e certamente na maneira de testemunhar deste relacionamento com o Senhor. Mas também há uma outra narina que é alcançada por este bom perfume de Cristo, através das nossas vidas. Diz o texto: porque para com Deus, que é primeira direção deste perfume, não é? Somos o bom perfume de Cristo, nos que são salvos. Olha só, nos que se salvam, diz o versículo 15, no meio dele diz: tanto para os que são salvos, tantos para os que se salvam, ou seja, nós somos o bom perfume de Cristo, queridos, para a vida dos nossos irmãos que estão conosco na mesma caminhada com Cristo, para a vida eterna com o Senhor. Você tem sido um bom perfume de Cristo na vida dos seus irmãos verdadeiramente? Nós precisamos ser bênçãos uns para os outros. Nós precisamos, queridos, certamente ter pessoas que cuidam uns dos outros no sentido de nos fortalecermos e caminharmos firmados verdadeiramente com Cristo. Diz certamente o texto em Colossenses capítulo 3, os versos 12 a 17, um direcionamento neste relacionamento que podemos ter uns com os outros dentro do corpo de Cristo. A igreja de Cristo é um grande exercício daquilo que viveremos nos céus. Como assim? Na verdade, queridos, é aqui onde nós podemos verdadeiramente exercitar o que o Senhor transformou em nós, e o vínculo que podemos ter através do Espírito Santo é que nos liga um ao outro num comprometimento um com o outro, sem nenhum interesse pessoal, mas sobretudo com o cuidado de nos fortalecermos uns aos outros para uma caminhada maravilhosa com o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17, como eu disse, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor
com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Perceberam aqui algumas direções para sermos bom perfume de Cristo para os nossos irmãos? Em primeiro lugar, ele diz: revesti-vos como eleitos de Deus. Queridos, sabe quando nós nos relacionamos? É maravilhoso quando nós entendemos que nós somos a representação maravilhosa de Cristo, ou do perfume de Cristo, ou da vitória de Cristo na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos viver uma vida de tal modo que abençoe aqueles que estão ao nosso redor, de maneira que essas pessoas sejam alcançadas pela maravilhosa ação de Deus através das nossas vidas. E aí então no versículo 13 ele diz: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Toda vez que eu falo a palavra suportando-vos, ou leio essa palavra, na verdade o que me vem à mente é que não é no sentido de tolerarmos uns aos outros. Suportar não é tolerar uns aos outros, mas, pelo contrário, é servir de suporte. Sabe o que é isso? Para entender um pouquinho, estou há um tempo atrás, não é? Porque hoje as coisas estão bem diferentes, não acontecem mais, mas lá no interior as coisas eram um pouquinho mais tranquilas, e eu sou do estado do Mato Grosso do Sul, eu sou mato-grossense, e as cidades, não é, são um pouco mais tranquilas do que aqui essa grande metrópole que vivemos. E eu vivi um tempo, quando estudava ainda lá, não é, na escola, no colégio normal, vivíamos aquela história para poder ou entrar para a escola para jogar, a gente jogava handball, né? E aí a gente chegava antes do professor, e aí nós queríamos entrar na quadra, ou era para entrar para a escola, ou para sair dela, tinha a história do pular o muro, né? E aí como que as coisas aconteciam? Obviamente não tínhamos altura para subir no muro. Então sempre tinha um que fazia assim: sobe aqui no meu ombro, eu te levanto e depois você me puxa. A ideia de suportar está exatamente aqui, de ser um suporte para que o outro possa realizar e alcançar um objetivo. Fica com a ideia de entrar para a escola, tá? Fugir não. Mas percebe bem isso? Quando eu estou servindo de suporte, tantas vezes eu estou abaixo da sola do sapato do outro. Poxa, isso é pesado, né? Porque servir de suporte, queridos, eu deixo de ser quem sou para que eu possa alavancar quem está necessitando. Suportai-vos uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo: olha, invista na vida do outro. Se for preciso você ficar abaixo dos solados do pé dele, faça, para que ele possa alcançar o seu objetivo, o objetivo de ser um servo fiel diante do Senhor. Perdoando-vos uns aos outros. Perdoar, queridos, certamente não é esquecer o que lhe é feito, mas sobretudo é investir no outro, é você poder colocar no outro novamente o sentimento, as intenções, para que possamos caminhar juntos continuamente, buscando revestir-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que maravilhoso, sermos o perfume de Cristo para os nossos irmãos, certamente é investirmos as nossas vidas nas vidas daqueles que estão à nossa volta. Você tem sido o bom perfume de Cristo para a vida dos seus irmãos? Se há um coração apertado, em nome de Jesus, busque ao Senhor em arrependimento e busque perdoar uns aos outros. Se há algo que tem impedido você, por exemplo, de estar aqui em paz nesta igreja, por algum receio, por alguma diferença, em nome do Senhor, invista no perdoar
no recomeçar, no dar as mãos novamente para caminhar em graça, em misericórdia, mas sobretudo sendo o bom perfume de Cristo para a vida daqueles que se salvam. Num fortalecimento de testemunho, mas também no fortalecimento do vínculo do amor, que é certamente o vínculo da perfeição do corpo de Cristo. E uma última direção deste bom perfume de Cristo, segundo o texto que nós lemos, está exatamente, voltando lá no versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Percebe? Para os que se perdem, nós somos cheiros de morte, para a morte. Para os que são salvos, aroma de vida para a vida. Mas olha só, o aroma, o bom perfume de Cristo na narina daqueles que estão se perdendo. Não unicamente para levar condenação, mas pelo contrário, para levar restauração e salvação. O nosso testemunho, queridos, precisa ser um testemunho fiel de Cristo. Lembro-me de um retiro que promovemos com os jovens, um retiro deste de carnaval, e então nós recebemos alguns visitantes e me marcou muito uma noite que nós estávamos sentados tocando violão e cantando, não é? E uma pessoa disse assim, um dos jovens que estava ali visitando, ele não era um cristão, e ele dizia: sabe de uma coisa? O que eu estou sentindo aqui no meio de vocês, eu nunca senti em lugar nenhum. Este ambiente que eu posso ver aqui, de relacionamento de vocês, eu nunca vi em lugar nenhum. E a palavra mais forte que ele deu naquela noite foi a seguinte: eu quero viver isso que vocês vivem. Eu quero conhecer este Jesus que muda a vida de jovens como eu sou, a maneira que eu posso ver aqui. Sabe o que é isto, queridos? Ser bom perfume de Cristo na vida dos que se perdem. Quantas pessoas estão hoje, na verdade, dizendo assim: para ser cristão como é este que eu vejo, eu prefiro continuar a minha vida como eu vivo. Hoje a moda é ser evangélico, se identificar como cristão, mas o bom perfume de Cristo passa longe de muitas vidas. Em nome de Jesus, eu e você, nós não podemos ser este perfume estragado, pelo contrário, sermos o bom perfume maravilhoso de Cristo para anunciar salvação. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui? Pregue, anuncie, e a melhor maneira de pregar o amor de Cristo, o bom perfume de Cristo é anunciar através do nosso testemunho vivo, viver a Cristo, antes mesmo de falarmos sobre esta mensagem, este Cristo. Percebe? Ser bom perfume de Cristo, sobretudo, é viver Cristo de modo que transforme vidas, anunciando através da minha e da sua maneira de viver. Em nome de Jesus, sejamos bom perfume de Cristo para aqueles que necessitam desta mensagem salvadora. Ser o bom perfume de Cristo para com Deus. Em primeiro lugar, honrar ao Senhor. Ser o bom perfume de Cristo para os que são salvos, para os nossos irmãos, caminhando e motivando-nos a uma vida de fidelidade. Que em nome de Jesus, queridos, eu e você, sejamos este bom perfume de Cristo neste tempo. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra desafiadora, mas sobretudo, ó Pai, para que possamos viver como bons testemunhos, como bons perfumes, ó Pai,
bom perfume de Cristo, testemunhando, honrando o teu nome, fortificando os nossos irmãos na tua igreja. Ó Pai, este é o nosso desejo, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Queridos irmãos, uma notícia muito feliz. Retornaremos os nossos cultos presenciais a partir do último final de semana do mês de setembro, dias 26 e 27. E por que esses dias? Porque também celebraremos o aniversário da nossa igreja. Então se prepare para estar aqui conosco neste tempo que será de grande alegria, de muita festa, de muita celebração e poderemos nos ver, ainda que não nos abraçar, mas poderemos estar um pouquinho mais perto uns dos outros e será uma bênção. Aguarde, logo mais nós traremos um pouco mais de detalhes quanto à programação. Deus abençoe a todos vocês.